Boa noite, padrinheiras. Eu sou o Henrique de Oxumaré e hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês. Gente, o vídeo de hoje é uma pergunta, né? Um questionamento que você vai fazer para você mesmo. Eu tenho mesmo que fazer o santo? Eu tenho que entrar pro candomblé, né? Então, para assistir esse vídeo e muitos outros aqui no canal, eu peço que vocês se inscrevam, ative o sininho de notificações e que você me siga lá no Instagram, que tá passando aqui embaixo na telinha para vocês, agora nesse exato momento, tá? Então pode rodar a vinheta e vamos pro vídeo! Gente, esse questionamento, ele é muito complexo, ele é muito difícil, sabe? Porque eu me lembro quando eu não era iniciado, né? Hoje eu sou uma pessoa iniciada no santo, eu nasci em Angola, né? E aí eu migrei para o Queto, né? Hoje minha nação do coração, que eu amo bastante, é o Queto, sabe? Mas quando eu fui fazer meu santo, foi uma história muito complicada, sabe? Porque eu não tinha empatia nenhuma pelo candomblé, né? Eu era apaixonado pela minha umbanda, eu trabalhava muito na quimbanda também, mesmo não concordando tanto com a quimbanda com algumas coisas, né? Mas eu gostava muito da quimbanda e quando eu fui fazer o santo, eu caí na lábia desses pais de santo, né? Desses tateto, mameto, babalorixá e alorixá, que forçam, né, na verdade, a gente a fazer o santo, a se iniciar para o candomblé, né? Tem aquela ligação boba de que um bandista tem que chegar uma hora que tem que fazer o santo, né? De que um bandista, ele só começa na umbanda, mas uma hora o santo vai pedir sua cabeça e você vai ter que nascer para o santo, sabe? Na verdade, todo brasileiro é ancestral de orixá, né? É ancestral de orixá, porque nossa raça ela é muito misturada e boa parte do nosso DNA é africano, né? Então a gente tem ancestralidade africana, a gente tem orixá como ancestralidade, mas existe brasileiros evangélicos, existe brasileiros católicos, existe brasileiros kardecistas, existe brasileiros umbandistas, existe brasileiros candomblecistas, tá? Então, a gente fala para os kardecistas que eles têm que fazer o santo uma hora, né? Que senão a vida deles não vão andar, eles vão adoecer, eles vão enlouquecer, eles vão morrer, né? A gente fala para um católico, muito católico, que ele tem que fazer o santo, né? A gente fala para um evangélico que ele tem que fazer o santo, senão a vida dele não vai andar, né? A gente não fala. Então por que essa questão com a Umbanda, né? A Umbanda, ela é sempre inferior ao candomblé, sabe? Um umbandista, ele tem que fazer o santo. Ah, tá com algum problema? Não, não é o preto velho que resolve. Quem vai resolver é o santo. Ah, você tá doente? Você tem que fazer o santo. Ah, você tá acontecendo isso com você? Ah, é porque você já tá na hora de fazer o santo, sabe? Será que a gente tem mesmo essa obrigação mesmo de iniciar pro candomblé, de iniciar pro orixá, sabe? E aonde que entra a parte do nosso livre-arbítrio, né? Da gente escolher, da gente decidir o que a gente faz com a nossa vida, né? O orixá, esse ancestral tão maravilhoso, esse ancestral tão poderoso, ele de fato ele precisa ir para um ibá, ele precisa de fazer aquele ritual todo para ele se fazer presente na nossa vida, sabe? Já que ele é o nosso ancestral, o nosso protetor, o nosso guardião, ele de fato ele precisa de autorização, né? De iniciação, de rituais para ele cuidar da gente, para ele mexer com a vida da gente, para ele transformar a vida da gente. Será mesmo que um bandista, ancestral de orixá também, né? Ele precisa iniciar no candomblé para o orixá cuidar da vida dele, tá? Gente, eu não estou dizendo sobre algumas umbandas que manifestam orixá, que dá rune orixá, que tem camarinha, que raspa a cabeça dos outros. Isso não é papel da umbanda, tá? Mas você não precisa necessariamente ser iniciado no santo para poder você ter o orixá na sua vida. Claro que se você quiser manifestar no orixá, o orixá, ele quiser, você quiser vestir o orixá, se você quiser começar a manifestar o orixá, você tem que iniciar pro candomblé, né? Porque o orixá, ele é propriedade do candomblé, né? Então, o candomblé sabe como puxar essa energia de orixá para sua vida, tá? Mas
Não necessariamente você precisa, você tem essa obrigação. Para quem quer, gente, é uma maravilha, né? Para quem sonha com isso, é uma maravilha. Me arrependo de fazer o santo? Não me arrependo de fazer o santo. Eu me arrependo, às vezes, da forma que foi, né? Porque eu tive um momento de muita rebeldia. Eu fiz o meu santo sem ter amor por ele, né? Sem ter aquela devoção, aquela paixão por ele. Minha paixão sempre foi Maria Padilha. Então, não priorizava o santo, não... Eu fiz o santo por ameaça, né? Por sendo coagido para fazer o santo, sabe? Isso foi muito negativo para minha trajetória com o orixá, sabe? Eu fui muito rebelde com o orixá. E também acreditando naquela coisa, eu sou da Umbanda, mas um dia eu tenho que fazer o santo, né? Porque senão eu não sou do santo, sabe? Então, assim, o orixá, ele é ancestral de um evangélico. Você acha que ele não cuida daquele evangélico, mesmo ser um evangélico, cultuar ele, ou então iniciar para o santo, sabe? Então, será que isso é verdade, que o santo, uma divindade tão superior, uma divindade tão linda, uma energia tão maravilhosa, né? Ele vai te cobrar, ele vai te agredir, ele vai te matar, ele vai te machucar, ele vai te adoecer, sabe? Para você ir lá e fazer um ritual para ele, sabe? Será que o santo, ele tá passando necessidade, ele tá passando fome, sabe? Para poder ele te obrigar praticamente a fazer uma ritualística ali para poder trazer, sabe? Então eu acho essa cultura de alguns babalorixás por conta de dinheiro, claramente, né? Por conta de quantidade de filho de santo, por conta de domínio, né? Querer forçar vocês, querer forçar a gente a se iniciar. Eu acho assim, se seu coração pede você pro candomblé, né? Se a sua trajetória tá escrita para ser do candomblé, entre por amor, tá? Quando o seu coração estiver falando assim, eu quero cultuar esse orixá, eu quero nascer pro orixá, eu quero ser um iniciante do candomblé. Que a ritualística de iniciar para o santo, iniciar para o orixá, você está iniciando para o candomblé, né? Você está entrando para o candomblé. Mas a Umbanda, ela é muito independente. A Umbanda, ela não é uma vertente do candomblé, ela não é uma veia do candomblé, sabe? Ela, na verdade, não tem ligação nenhuma com o candomblé. É uma religião independente. Eu vou ser um bandista que é apaixonado pela sua religião, que você está sendo coagido por algum babalorixá, por algum tateto, para poder nascer no santo, senão suas coisas não vão dar certo. Isso não é o santo que eu conheço. Esse não é o santo verdadeiro, tá? Isso aí é um pai de santo, alguma coisa, né? E tem muita coisa que o seu preto velho, ele consegue te curar, ele consegue te libertar. Seu Exu também consegue trabalhar na sua vida, sabe? E não acreditem nessa cultura, né, de ser ameaçado, ser coagido. Tudo, eu acredito, gente, que tudo que é forçado não presta, sabe? Tudo que é obrigado não presta, sabe? A gente tem que querer para nossa vida o que nos faz bem. Se nos faz bem, a gente vai querer, né? Se você fazer o santo for parte da sua história, você vai querer. Só que tem pessoas que nasceram pro santo, tá? Tem pessoas que nasceram para ser de candomblé, sabe? Tem pessoas que amam e nasceram de fato para aquilo. E eu já acredito que tem pessoas que não nasceram, tá? Você é um bandista, ou você é até candomblecista. Tem pessoas que nasceram para fazer a ritualística de iniciação e tem pessoas que não nasceram para fazer a ritualística de iniciação, tá? Então, assim, isso é muito complicado. Tá? Muito complicado. Às vezes você é do candomblé e o santo, ele nunca vai pedir sua iniciação. Ele nunca vai pedir a sua cabeça. E se você fizer o santo sem ser do seu destino ou da vontade do seu orixá, porque antigamente era muita vontade do orixá, hoje em dia é a vontade do pai de santo, tá? Se for a vontade do orixá que você não se inicie, você vai se iniciar e você vai para sua vida em risco, tá? Então siga o seu coração, siga a sua intuição, tenha um babalorixá de confiança, tenha um pai de santo de confiança, escuta seus guias de Umbanda também, escuta sua pombogira, seu preto velho, seu caboclo, seu herê, entendeu? Que eles vão te direcionar pelo bom caminho, entendeu? Não acreditem cegamente nem pai de santo, nem mãe de santo, tá? Porque às vezes eles só querem número e só querem dinheiro também, tá bom? E outra coisa, eu sou totalmente contra a comercialização da iniciação que tem aqui no Brasil, tá? Eu acredito sim que um sacerdote, um babalorixá,
um tateto, uma mameto, sabe? Nasceu para aquilo. O destino dela é aquilo. Claro que a gente tira dias, a gente fica ali, a gente, né, se dedica àquela pessoa, mas eu ainda acho que é muito errado a gente cobrar para da saúde, né? Para saúde de alguém. Eu acho que iniciação diz muito mais sobre saúde e bem-estar do que qualquer coisa. Nunca vi ninguém fazendo santo em troca de amor. Nunca vi ninguém fazendo santo em troca de riqueza, sabe? As pessoas fazem o santo por conta de saúde. E cobrar a saúde eu acho um pecado muito grande, tá? Então toma muito cuidado com esses pais de santo que cobram fortuna para iniciar no santo as pessoas, que cobram fortuna para qualquer coisa em relação à saúde e ao orixá, sabe? Eu, na minha casa, eu vou fazer o possível e impossível para não cobrar nada para essas coisas, sabe? Porque eu acho que é uma questão de saúde, entendeu? Mas tome muito cuidado com a comercialização, porque o Brasil, infelizmente, está triste nessa questão. Hoje em dia, para você fazer um santo, tá 12 mil, 10 mil, 15 mil reais. Isso não existe. Lembre que é uma religião de preto, é uma religião de escravo, tá? E escravo não tinha condição nem para comer direito. Como é que ia ter condição de pagar uma iniciação tão cara se eu fosse hoje em dia, entendeu? Então não é uma religião de preto, é uma religião de humildade, não é uma religião de luxo. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo like, muito obrigado pelos comentários. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!